Olá, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Nós começamos agora mais um programa Renascer Barcelona nessa sexta-feira super abençoada, hoje dia 17 de fevereiro de 2023. Se liga aqui no programa Renascer Barcelona, nós temos muitas novidades. Nós começamos com um quadro, como sempre, La Comida Espiritual. Hoje eu tenho uma palavra show de bola, eu tenho certeza que vai edificar e abençoar muito a sua vida. Na sequência, nós temos o quadro Geopolítica. O nosso amigo Sidney vai nos trazer aquilo que está acontecendo no Brasil, aquilo que está acontecendo no mundo. Você estará conectado aqui conosco. Na sequência, nós temos o quadro Mundo Profissional com o nosso amigo Rafa. Vai nos trazer insights, ponto de vista, conselhos, livros, aplicativos, muitas coisas para que você seja uma pessoa de alta performance, para que você seja um profissional de sucesso, uma pessoa diferenciada no teu segmento, no teu mercado e no teu trabalho. Depois nós voltamos novamente com o nosso amigo Sidney, nos trazendo a resenha futebolística, tudo aquilo que acontece no mundo do futebol. Aqui no programa Renascer Barcelona você estará atualizado. E o último quadro do nosso programa, como sempre, aquilo que jamais pode faltar, é o quadro Hablando com Deus. Nós vamos colocar diante de Deus os nossos corações, os nossos pedidos, os nossos desejos e, claro, nós também vamos orar por aquilo que está acontecendo no mundo. Infelizmente, nós vemos guerras que ainda não finalizaram, nós vemos a consequência do terremoto que aconteceu na semana passada na Síria e na Turquia. Todos esses motivos e essas situações nós estaremos juntos colocando diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus. Nós aproveitamos para orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Nós temos um Deus misericordioso. Isso significa que todas as manhãs Deus tem uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus tem para nós sempre o melhor. Então bora lá, sem mais delongas, bora para o primeiro quadro, La Comida Espiritual. Vamos lá. No quadro La Comida Espiritual de hoje, eu quero trazer uma palavra muito importante ao teu coração, que eu tenho certeza que será uma chave que vai abrir muitas portas. A palavra nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Pois nós devemos permanecer firmes e inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, porque o nosso esforço em Deus não é em vão. Essa é uma certeza, essa é uma verdade espiritual que nós precisamos guardar as 7 chaves nos nossos corações. Infelizmente, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Não é verdade? Eu não sei se você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, me assistindo, eu não sei se porventura, se por acaso você começou algo na tua vida e não terminou. Pode ser muitas coisas, talvez um curso, talvez uma academia, talvez você começou a pintar uma parede lá da tua casa e de repente você largou ela pela metade, ou entre tantas outras coisas que as pessoas começam e não terminam. Isso na verdade é uma deformação, uma malignidade que nós precisamos tirar, arrancar das nossas vidas em nome de Jesus. E quando nós somos servos de Deus, quando nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, quando nós estamos debaixo da cobertura espiritual da Igreja do Senhor, nós somos vitoriosos. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E Satanás não vai fazer com que você seja uma pessoa que desiste ou que você comece situações, comece coisas e você não termina. Eu quero trazer aqui para você mais alguns exemplos com base na palavra de Deus. Lá em Gênesis 38, a partir de Gênesis 38, nós vemos a história de José.
José era um homem sonhador. Deus tinha um projeto, um sonho. Deus, na verdade, não era apenas um sonho, um projeto. Deus tinha um grande plano na vida de José. Se não fosse a obra que Deus tinha na vida de José, as 12 tribos de Israel, elas não teriam sido preservadas. Pois nós vemos que no início de tudo, José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado no fundo do poço, depois ele foi vendido como escravo a uma caravana que estava indo ao Egito. Ele chegou no Egito, ele foi preso, depois ele conseguiu sair da prisão, voltou novamente. Muitas coisas aconteceram sobre a vida de José. Mas lá em Gênesis, no capítulo 42, nós vemos a bênção de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus se manifestando sobre a vida de José. Por quê? Porque ele não desistiu. Analisando, olhando o contexto da vida de José, ele tinha todos os motivos para ser a pessoa mais indignada, mais revoltada da face da terra. É ou não é? José, ele tinha muitas desculpas, com certeza. Ele poderia ter dito assim: eu não dei certo na minha vida porque lá atrás os meus irmãos me deram uma rasteira, eles me trapacearam, eles me venderam como escravo. Olha, eu não deu certo porque aconteceu isso ou aquilo. Ou seja, José, de verdade, humanamente falando, ele tinha muitas desculpas. Mas José foi aquele que não desistiu. José foi aquele que não abandonou os sonhos que Deus tinha sobre a vida dele. De repente, você olhando para a palavra de Deus, você imagina: nossa, José era um super-homem. Na verdade, ele era um ser humano como eu e você, sujeito às mesmas situações. Só que José, ele foi posicionado, ele foi firme nos seus projetos. E José, ele conseguiu que os planos de Deus se concluíssem sobre a vida dele. Nós vemos outro exemplo lá em Josué. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Claro que era muita areia para o caminhão de Josué. De repente, ele poderia dizer: Deus, eu não sou tão capacitado, não sou tão assim especial como Moisés. Mas lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vemos a resenha de Deus com Josué. Deus animando, motivando a Josué. Deus falando para Josué: Josué, não foi eu que te mandei? Então seja forte, seja corajoso, seja valente, eu estou com você. E essa mesma palavra que estava sobre a vida de Josué, essa mesma palavra em nome de Jesus, está também sobre a sua vida em nome de Jesus. Está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e nós vamos vencer. Nós vemos que, obviamente, Josué, ele teve medo, ele ficou preocupado, ele ficou apreensivo, ele teve de repente até um pouco de ansiedade, mas ele abriu o coração dele para que a palavra de Deus pudesse o fortalecer, e que hoje a palavra de Deus possa te fortalecer também. E eu quero finalizar com o terceiro exemplo, falando de Neemias. Neemias, ele não morava em Jerusalém. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele tinha até uma certa posição, de repente até uma situação bem confortável. Mas quando ele recebeu a notícia que as muralhas estavam queimadas, destruídas, e que o povo estava em completa ruína, ele chorou na presença de Deus. Ele buscou a direção do Senhor. Ele foi a Jerusalém. Ele enfrentou muita resistência. Ele enfrentou muita oposição política. É isso mesmo. Ele enfrentou muita dificuldade. Mas, resumindo, nós vemos que os muros, eles foram reconstruídos em tempo recorde. Em 52 dias, Neemias, juntamente com o povo, eles reconstruíram, eles levantaram as muralhas, e a honra de Deus veio sobre o povo. Porque
nós vemos que Josué e Neemias, eles foram firmes, eles foram inabaláveis, eles ficaram firmes no Senhor. Então que essa palavra possa motivar o teu coração. Eu sei que você tem projetos familiares, você tem projetos pessoais, você tem projeto para a tua família, para os teus filhos. Nós somos pessoas de projetos, nós somos pessoas de sonhos. Que os sonhos de Deus, eles possam se concluir na tua vida em nome de Jesus. Como eu disse no início dessa palavra, que você não seja aquele que começa as coisas e não termina, mas que você seja aquele que começa e vai viver o final, vai viver a conclusão, vai viver a bênção, o milagre, vai viver a realização do Senhor em nome de Jesus. Que essa palavra abençoe a tua vida, que essa palavra fale ao teu coração e eu tenho certeza que você terá muitas experiências e muitos testemunhos em nome de Jesus. Deus abençoe. É isso aí. Esse foi o quadro La Comida Espiritual. Nós não podemos ser daqueles que começam as coisas e não termina, que larga tudo pelo meio do caminho. Nós somos aqueles que vamos viver a realização dos grandes sonhos de Deus nas nossas vidas. Vamos então para o próximo quadro com o nosso amigo Sidney, Geopolítica. Vamos lá. Grande abraço, Dogão, grande abraço a todos. Chego falando sobre as notícias políticas internacionais. Olha só, a guerra da Ucrânia que não tem fim. Já vamos completar um ano desde o primeiro ataque, também o terremoto na Turquia. A possibilidade de uma crise também política envolvendo a Coreia do Norte, Estados Unidos e Coreia do Sul. Tudo isso a partir de agora no nosso Geopolítica. Está completando praticamente um ano da guerra da Ucrânia e da Rússia. Com isso não há um fim. Só há incentivos das pessoas levando armamentos para as regiões, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Dizem muitos que este prejuízo econômico na região pode durar décadas para uma recuperação que virá com o apoio de todos envolvidos. Vladimir Putin não tem ainda a resposta se deixará de atacar a região ucraniana. Já Vladimir Zelensky também espera um apoio mais forte da OTAN para finalizar esses ataques sofridos pelo seu país nessa guerra que se estende. Não há acordo de saída ou entrada de OTAN, não há acordo humanitário e a situação das pessoas é muito grave. E até as notícias internacionais já esfriaram, mas a guerra continua. Parece a guerra da Síria, que dura anos e anos e anos. Só que ali é algo religioso. No caso desse viés político envolvendo Ucrânia e Rússia, é um pouco pior. Mas um pouco mais próximo nós temos o terremoto da Turquia. Mais de 30 mil pessoas morreram desde do início desse terremoto, aproximadamente 10 dias. Um outro ponto também, que famílias foram resgatadas até recentemente, até a última terça-feira, com vida, quase 7 dias soterrados e pessoas ali sendo resgatadas pelo Corpo de Bombeiro, que conta com o apoio de mais de 80 países apoiando nos resgates destas pessoas. Fato que uma das famílias no dia de ontem, quinta-feira, acabou tendo um incêndio e morreu totalmente essa família que foi resgatada nos escombros do terremoto. Então veja, a situação na Turquia também precisará ter um cuidado minucioso para a recuperação de todo o espaço daquele território. E quando nós falamos de guerras, quando nós falamos de abalos sísmicos, como ocorreu na Turquia, nós temos um abalo que pode começar uma guerra Coreia do Norte e também Estados Unidos da América.
Pyongyang, presidente da Coreia do Norte, diz que testes de armas nucleares estão sendo realizados com o apoio dos Estados Unidos na vizinha Coreia do Sul. Então, com isso está gerando um incômodo e fato que em reuniões que estão ocorrendo recentemente podem gerar também uma guerra mundial, pelo menos política inicialmente, mas depois ganhando um corpo mais físico, e essa é uma preocupação mundial. Reuniões em Washington, nos Estados Unidos, prevêem um acordo mais amigável com a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte quer sim uma reunião para definir por que esses testes estão sendo realizados no país vizinho. Então, é algo para que tenhamos sim em mente das avaliações que estão ocorrendo. E nessa semana também, não sei se você se recorda, Dogão, um menino daqueles 13 meninos que ficaram presos num túnel na Ásia, faleceu aos 18 anos. Então veja só, ele que foi um dos sobreviventes que daquela situação de ficar num túnel, onde teve um trabalho muito minucioso por parte do Corpo de Bombeiros, também um apoio de muitos outros países, acabou falecendo jogando bola. Veja só, então a idade realmente hoje para você cuidar da saúde tem que ser logo de início. Então não somente isso, atletas na faixa dos 24, 25 anos estão perdendo a vida por falta de cuidado médico ou de problemas de coração. Então é isso, essas são as informações geopolíticas que nós temos aqui, trazendo as informações internacionais para vocês. Daqui a pouquinho eu volto falando de esporte, combinado? Um grande abraço, até mais, até daqui a pouquinho. Valeu demais, meu amigo Sidney, como sempre, nos deixando 100% atualizado das notícias. Nós somos pessoas informadas. O programa Renascer Barcelona é um grande programa de informação. Aqui nós estamos a par, atualizados de tudo, porque o nosso amigo Sidney sempre traz aquele resumo, as principais notícias do que está acontecendo no mundo. Vamos então agora ao próximo quadro com o nosso amigo Rafa, Mundo Profissional. Bora lá! Fala galera, aqui é o Rafa Meira e eu estou de volta para mais um quadro de negócios aqui no programa Renascer Barcelona. E o tema de hoje é feedback. Isso mesmo, fique comigo até o final e eu te prometo, eu vou te entregar um presente hoje. Legal? Bora lá pro papo! Muito bem, pessoal, eu tenho 5 dicas práticas para você utilizar essa ferramenta poderosa chamada feedback. Muito bem? Então, vamos à primeira dica. Feedback intra. Feedback intra é quando você faz o feedback consigo mesmo, ou seja, defina um período diário, semanal, trimestral, semestral ou anual, não importa. Mas defina um período e ao final desse ciclo se pergunte: como foi meu desempenho? Atingi minha meta? Se sim, se não, o que foi bom? O que foi ruim? E o que pode melhorar? Então, para você fazer outras formas de feedback, é muito importante que você saiba liderar a si mesmo e fazer a sua autoavaliação, ou seja, o feedback para você mesmo. 2. Feedback inter, ou seja, é quando você faz o feedback com outras pessoas, quando você solicita feedback e quando você dá feedback. Galera, parece simples, acreditem. Talvez aconteça com vocês mesmos. Vocês estão trabalhando em organizações e empresas por anos. E pasmem, provavelmente você nunca recebeu e sequer deu feedback para outra pessoa.
E já foi comprovado por estudos que quando uma organização, quando um time, quando uma empresa, ela tem a cultura do feedback, ela consegue aumentar o seu desempenho em até 29%. Portanto, se você não pratica feedback, comece hoje mesmo. Feedback dói? É ruim? É desconfortável? É. Por quê? Porque crescer dói. Porque ninguém gosta de sentir o seu ego ferido. Mas é só quando você confronta um feedback construtivo que você tem a chance de melhorar, ok? Então, não fuja do feedback. Peça feedback ou dê feedback para os seus pares, ok? Se você é coordenador, com outro coordenador, se você é gerente, com outro gerente, se você é diretor, com outro diretor, ou na vertical, ou seja, peça para o nível imediatamente seguinte, o teu gestor direto, pessoas das quais eventualmente você é subordinado, ok? E 3, para você que é gestor ou líder, fomente, estimule o feedback entre as pessoas da sua equipe. Por quê? Porque muitas vezes o caos está instalado no meio da tua equipe e muitas vezes o teu profissional está ali de bico, com a pá virada, bravo. E você como líder, você precisa impulsionar a performance da tua equipe. E você precisa colocar a ordem na casa. Então, estimule o feedback. Né? Permita com que a tua equipe troque feedback entre si. E você vai ver que muita coisa vai melhorar, ok? A quarta dica é a dica sobre o formato do feedback. Existe um formato muito conhecido chamado one-on-one. É um termo em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. É o feedback 1 para 1, ok? Então, é muito comum que em organizações mais estruturadas você agende recorrentemente bate-papos frequentes com período específico em um dia específico. Então, separe entre 30 a 60 minutos todas as semanas para trocar feedback com o teu gestor ou com o seu liderado ou com os seus pares. E aí, introduza o formato e a técnica do feedback que vai na quinta dica, chamada técnica FCI. F de faca, C de casa e de igreja. Como funciona a técnica FCI? Fato, causa e impacto. Então, vamos dar um exemplo. João da Silva, você se lembra naquela reunião trimestral onde nós realizamos a apresentação de resultados para o corpo diretivo da empresa? Era para você ter preparado a apresentação com pelo menos 2 dias de antecedência. Você preparou a reunião, ela não estava caprichada, os dados não foram batidos, não foram alinhados. Nós tivemos dados errados, dados divergentes. E o pior, você passou uma informação inferior e a gente acabou deixando de transmitir um resultado maior daquele que nós poderíamos efetivamente realizar. E com isso, nós perdemos a comissão naquele negócio. O impacto por causa deste erro foi que os resultados ficaram 25% abaixo do esperado. Veja, FCI, o fato, reunião trimestral, a causa, o desleixo, falta de preparo e o impacto, 25% a menos na comissão do time
e da equipe, ok? Ou seja, feedback, uma ferramenta poderosa para você melhorar a performance e produtividade da tua equipe. E, como eu prometi, um presente. Isso mesmo, o feedback nada mais é que um presente. Por quê? É muito legal quando a gente tem a oportunidade de receber um feedback, tá? Então, acomode o feedback, acate o feedback como uma oportunidade de você melhorar. Sempre e desde sempre, quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu sempre disse aos meus líderes: me dê feedback. Por quê? Porque sempre que vocês me derem feedback, eu teria a oportunidade de ser melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor, e assim ter a chance de me desenvolver. Pratique feedback na tua casa, na tua família, com os teus amigos, no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios. E eu desejo que o teu negócio cresça mais e mais. Até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Rafa, sempre, como sempre, nos deixando atualizados de tudo, informados, nos trazendo conselhos, dicas importantes para que nós sejamos pessoas de muito sucesso. Assim como o Rafael é um grande homem de sucesso, um grande profissional, assim como eu e assim como você também será uma pessoa de muito sucesso, de alta performance em nome de Jesus. Nós sabemos que nos dias de hoje, o mundo ele é extremamente competitivo. Talvez você já ouviu quando você era pequeno aquela frase da sua mãe, da sua tia, do seu pai, da sua avó: o mundo é dos mais espertos. E é uma grande verdade. Eu e você somos espertos, somos inteligentes, somos abençoados, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso mesmo. Bora lá então, vamos ao próximo quadro, Resenha Futebolística com Sidney Botelho. Vai lá. Chegamos falando de esporte agora, vamos falar muito sobre essa definição da FIFA, que já definiu a quantidade de clubes que disputarão ao Mundial de 2025. Vamos falar do Campeonato Espanhol, vamos falar da Premier League e a vida de Neymar no PSG. Cada dia pior a partir de agora, no nosso Resenha. É isso daí, a FIFA decidiu nessa semana que justamente os clubes vão disputar com 32 times o Mundial de Clubes de 2025. Sabe aquela Copa das Confederações que nós tínhamos anteriormente? Ah, isso mudou, acabou. Agora serão os clubes que vão fazer o esquenta para a Copa do Mundo. E assim foi a divisão, com 4 times. A Ásia, a África, a América do Norte Central, que é a CONCACAF, a Conmebol, aqui da América do Sul, 6 equipes, com uma seleção, a Oceania, que deve ser ali o time da Nova Zelândia, a UEFA, que é a Europa, leva 12 equipes e o país sede tem direito a uma equipe. Ou seja, nós teremos um Mundial pesado aí. Deve ter aqueles sorteios à la Copa do Mundo e vamos ver como que vai funcionar. Só sei o seguinte, para algum time fora da Europa conquistar o Mundial, só se o time for uma seleção. Por exemplo, pegar o Boca Juniors e trazer a seleção inteira da Argentina para dentro do Boca. Vai ser difícil, mas vamos ver o que acontece, né? Também uma reunião técnica do Comitê da Confederação Brasileira de Futebol, nesta semana, definiu algumas regras para 2023. Primeiro, contra o racismo. Os times que os torcedores tiverem atos de racismo, primeiramente serão punidos com uma multa. Na segunda ocasião, já terá perda de mando de jogos, além da multa. E, por fim, a perda dos pontos da competição, chegando até a eliminação
dessa equipe no torneio em relação a atos de racismo. Então os clubes passam a ter uma responsabilidade para, junto com essas pessoas que são muito criticadas, que muito maltratadas também. Então, racismo não aqui no futebol brasileiro, bela decisão da CBF. Outra decisão dessa reunião do comitê foi que o aumento de jogadores estrangeiros relacionados para uma partida. Antigamente eram 5, agora passam a ser 7. Então, vamos ficar aí de olho, porque o São Paulo Futebol Clube, que tem muitos estrangeiros, poderá relacionar mais do que 5 atletas, algo que já estava incomodando muito os times aqui do futebol brasileiro. Outro ponto também que não foi definido, eles querem reduzir a quantidade de times que serão rebaixados por competição, ou seja, o Campeonato Brasileiro. Eles querem tirar 4 e agora colocar 3 times rebaixados. Isso não foi aprovado. E se isso ocorrer, só acontece mesmo daqui 2 anos no Campeonato Brasileiro de 2025, tá bom? Então, fica tranquilo. Isso é bom, né? Porque aí o Cruzeiro, Vasco da Gama, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, times que caem sempre, eles não vão cair, não é verdade? São Paulo nunca caiu, então estamos tranquilos em relação a esse aspecto. Você gostou desse comentário, né, Dogão? Bem, vamos falar agora um pouco da Liga dos Campeões. Nesse meio de semana nós tivemos jogos importantes. Deixa eu abrir minha tabela aqui. O PSG perdeu na terça-feira por 1-0 para o Bayern de Munique. O PSG mesmo, de Mbappé, Messi, Neymar. O Neymar está com os dias contados. O PSG não quer mais o Neymar. O jogador de 31 anos realmente não demonstra que está interessado a jogar futebol. Estamos no feriado de carnaval aqui no Brasil. Se duvidar, ele vai se machucar ou sentir algo e vai vir brincar o carnaval aqui no Brasil. Nós sabemos como funciona a cabeça do nosso atleta, que é o principal atleta. Falando de Neymar, lembrando que o Brasil vai ter um jogo contra Marrocos, o primeiro amistoso, e o técnico será o Ramon Menezes. Mas voltando à Liga dos Campeões aqui, o Milan bateu o Tottenham 1-0, jogo bom também. O time do Benfica 2-0 fora de casa contra o Clube Brugge. O Borussia Dortmund 1-0 diante do Chelsea da Inglaterra. O Chelsea também muito mal mesmo. E nós temos agora terça-feira, dia 21, Liverpool e Real Madrid. A Eintracht Frankfurt da Alemanha contra o meu Napoli. Temos na quarta-feira o RB Leipzig da Alemanha contra o Manchester City, e lembrando que fecha essas oitavas de final com o Inter de Milão diante do Porto também na quarta-feira. Falando um pouquinho do futebol espanhol, lembrando que nós temos rodada nesse final de semana. A Real Sociedad vem bem na competição, pega o Celta de Vigo nesse sábado. O Real Mallorca pega nesse sábado também o Villarreal. O Real Betis pega o Real Valladolid. Temos o Real Madrid jogando nesse sábado contra o Osasuna fora de casa. O time do Sevilla pega o Real Vallecano fora de casa. E o Barcelona joga no domingo à tarde, horário brasileiro, tá bom? E também no domingo nós temos o Atlético de Madrid enfrentando o Atlético de Bilbao. Fechando a participação aqui no dia de hoje, nós temos a Premier League também. A Premier League tem rodada nesse final de semana, rodada cheia também. Lembramos que nesse meio de semana nós tivemos um jogão de bola da rodada número 12. O Arsenal perdendo em casa para o Manchester City pelo placar de 3-1. E aliás, o Manchester City está com problemas financeiros. A rodada número 24, vamos lá. Rodada número 24 tem Chelsea contra o Southampton, jogo esse neste sábado. Temos também Aston Villa e Arsenal jogando no sábado. O City também joga contra o Nottingham Forest também no sábado. Deixa eu ver, um time que os brasileiros gostam muito. Temos o Liverpool também no sábado jogando contra o Newcastle. Lembrando que no domingo nós temos o Manchester United enfrentando o Leicester
City e fechando a rodada o Tottenham enfrentando o West Ham também no domingo. Esta é a Liga dos Campeões para vocês, jogos bons. Então você que gosta de futebol internacional, está aí um bom tempero para vocês. Só para fechar mesmo, o Campeonato Paulista, nesta quinta-feira nós tivemos um clássico muito interessante, Palmeiras 2, Corinthians 2, um jogão de bola que valeu a pena o ingresso com mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Bem, até sexta que vem. Grande abraço para você. Tchau. Valeu, meu amigo Sidney, nos deixando atualizados. Essa semana nós tivemos Champions League, nós tivemos um grande jogo do PSG. Pena que o PSG não conseguiu levar a melhor, não é verdade? Perdeu de 1-0 para o Bayern de Munique. É isso mesmo, Bayern de Munique. Ontem nós tivemos, na quinta-feira, a Europa League também. O Barcelona, né, por pouco não perdeu em casa para o Manchester United, foi 2-2. E é isso aí. Bom, você acabou de acompanhar aí tudo com o Sidney. Ninguém melhor do que o Sidney para nos trazer todas essas informações. Eu sou apaixonado, eu sou um amante do futebol e sempre estou acompanhando. E aqui no programa Renascer, você está a par de tudo, ok? Bom, vamos lá para o último quadro do nosso programa, que é o quadro Hablando com Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, nesse momento vamos colocar as nossas vidas diante da presença de Deus. Como eu sempre falo aqui no programa, se você está na privacidade, na liberdade da sua casa, do seu lar, se coloque de joelhos. Se você está no transporte público, no carro, ouvindo, assistindo o programa Renascer Barcelona, vamos nesse momento juntos, em concordância, colocar os nossos corações e todos os nossos desejos diante da presença de Deus. Vamos aproveitar e vamos orar para que a misericórdia e a graça de Deus venha sobre este mundo, ok? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa sexta-feira linda e abençoada. Obrigado, Senhor, por esse dia especial. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa, purifica os nossos corações, santifica a nossa vida, a nossa mente, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso e maravilhoso. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós aproveitamos este momento, ó Deus, que nós estamos na Tua presença em concordância, para colocar diante de Ti a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes, que a bênção de Deus possa acompanhar todos os nossos familiares, toda a nossa casa, em nome de Jesus. Senhor, abençoe os nossos desejos, os nossos sonhos. Como nós falamos na palavra de hoje, José foi um grande sonhador. Ele foi firme, inabalável, ele guardou o seu coração e ele conseguiu viver a realização de todos os projetos que Deus tinha sobre a vida dele. Nós vemos, Senhor, Josué, um homem que recebeu uma grande responsabilidade. Ele foi sucessor de Moisés. Não foi uma tarefa fácil, mas a glória de Deus, a coragem do Senhor estava sobre ele e ele foi um grande conquistador. Nós vemos também, Senhor, Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Que nós possamos receber a Tua bênção, Senhor, a Tua direção, para que tudo aquilo que está destruído nas nossas vidas possa ser restaurado em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas as igrejas evangélicas neste mundo, aqui na Espanha, na Europa, Senhor, em Portugal, Senhor, na França, Itália, Alemanha, todos os países aonde houver uma igreja evangélica, que essa igreja possa crescer, que vidas possam ser resgatadas, que pessoas possam ser arrebanhadas. Nós oramos pela igreja no Brasil, que a igreja, Senhor, ela possa crescer e as obras do inferno possam recuar em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela Síria, pela Turquia, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que as vidas sejam, Senhor,
restauradas, Senhor, desta grande destruição que aconteceu em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela Ucrânia, que essa guerra possa chegar ao fim em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por todos os países que neste momento estão enfrentando miséria, fome, destruição, enfermidade e tantas outras malignidades. Que o Senhor tenha misericórdia, que a palavra de Deus, através da internet, através da rádio, através de tantos meios de comunicação, que a palavra de Deus possa chegar a todos os seres humanos, que a tua palavra, Senhor, seja propagada, ministrada, que vidas sejam restauradas pelo poder da tua palavra em nome de Jesus, e que a tua igreja, Senhor, ela possa avançar sobre a terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida, e como eu sempre falo, quando você estiver aqui em Barcelona, não deixe de visitar a nossa igreja. Se você mora aqui em Barcelona e você nem sabia que aqui tinha uma igreja, agora você está sabendo. Nós temos esse programa aqui no nosso canal no YouTube, nós temos também a nossa página no Instagram e nós temos o nosso local físico, que nós nos reunimos todos os domingos às 4 horas da tarde, 16 horas. Aqui abaixo está o endereço da nossa igreja. Como eu sempre falo, o acesso é extremamente fácil. Nós estamos a mais ou menos uns 500, 600 metros do Arco do Triunfo, perto ali do Mercado Santa Catarina, perto da Passeio de Graça. Nós estamos entre 3 estações de metrô. O acesso é extremamente fácil. Nós não temos estacionamento na igreja, mas ao redor é extremamente fácil estacionar. Tem estacionamento público, tem um privado, você pode ir de transporte, de metrô, de ônibus. Existem muitas maneiras de você ir até a casa do Senhor. Não deixe de estar conosco, porque na comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção. Só de você ir até a igreja, só de você ir até a casa do Senhor, você já é muito abençoado. Hoje eu estava inclusive conversando com uma pessoa. Aqui na Europa não é como no Brasil. No Brasil você para qualquer pessoa na rua, você começa a falar de Deus, você pergunta para a pessoa, você quer uma oração? A pessoa de bate-pronto, ela, claro, eu aceito uma oração. É muito fácil nós falarmos de Deus lá no Brasil. Aqui muitas pessoas não acreditam em Deus. Aqui não há aquela cultura espiritual que nós vemos, que nós encontramos no Brasil, entre outros países da América Latina. Então, aqui na Europa é um grande desafio pregar a palavra de Deus, falar do amor do Senhor, e é um grande desafio levar uma pessoa até a igreja. Mas nós estamos colocando sementes, nós estamos trabalhando através das redes sociais, através de muitas ferramentas. Eu tenho certeza que as vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Aqui também está o nosso WhatsApp, o nosso telefone de contato para que você ligue, mande uma mensagem, para que você esteja em contato conosco. Se você precisa de um aconselhamento, um bate-papo, qualquer coisa que você necessite, nós estamos 100% à disposição. Ai, Bispo Douglas, eu estou em Madrid, eu estou nos Países Bascos, eu estou na Galícia, eu estou lá embaixo em Tenerife. Para quem não sabe, Tenerife fica, assim, para baixo de Marrocos, ali no continente africano, mas pertence à Espanha. Não tem problema, aonde você estiver, nós entraremos em contato, nós vamos te ajudar. Bispo Dogão, eu estou aqui na Bélgica, mas assistindo o programa. Aonde você estiver, nós vamos te dar um suporte em nome de Jesus, ok? Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Eu espero a sua visita na Renascer Barcelona. Eu espero também o seu contato. E claro, se você quer deixar uma doação, participar, apoiar o nosso programa, essa causa, nós temos aqui na Espanha o Bizum, aqui na descrição abaixo tem ali os nossos dados, e lá no Brasil nós temos o nosso Pix, ok? Deus abençoe a tua vida,
Eu te espero na próxima sexta-feira. Que você tenha um final de semana incrível, que você tenha uma semana muito especial. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima sexta. Valeu!